Jack, seguindo aqui com a leitura do Daniel Nash, gostaria que você prestasse bastante atenção. Agora, sendo comentado aqui com o Ministério de Oração do Daniel sobre a oração dele com outras pessoas. Tá? Seguindo, orando com outros. Como já foi mencionado anteriormente, Nash costumava buscar alguns outros para o ajudarem a carregar o fardo em cada um dos lugares onde ele ia ministrar em oração. Nós não deveríamos ter amizades com quem nós não temos intimidade para orarmos juntos. Tipo, uma amizade, cara, ela para você ser amigo de uma pessoa, ela precisa muito, você precisa muito ter pontos em comum com essa pessoa, né? O C.S. Lewis diz o seguinte, que o amigo é aquele que diz, eu gosto disso, e o outro, nossa, eu também gosto, que legal. O amigo é aquele que diz, você também? Ou seja, tem algo em comum. Eu acredito que para você ter uma amizade duradoura, você precisa ter bastante pontos em comum com uma outra pessoa. Mas um ponto que não pode faltar é a oração, cara. É a oração. Nós precisamos orar com os nossos amigos, cara. Nós não podemos ter uma amizade com alguém que não ora conosco. Ou tipo, não fico confortável, Jack, orando com essa pessoa. Isso não faz sentido, sabe? Seguindo aqui. Então, cuide bem dos seus amigos. Muitas vezes ele tinha... Ou antes, não só os seus amigos. Cuide quem você é como amigo. Seguindo, muitas vezes ele tinha um parceiro chamado Abel Clary, que tinha esse dom. E o exercitava de uma maneira semelhante. Ao orarem juntos, o poder da oração era multiplicado. Olha o texto que eles colocam aqui. Um só perseguia 1.000 e 2 farão fugir 10.000. O empenho de vários com esse encargo pela vitória aumenta consideravelmente o poder da oração. Concordo. E vai ter umas pessoas que vão dizer, não, a oração não tem poder. Tem poder em quem ouve a oração. Cara, tem como desassociar uma coisa da outra? O próprio Tiago diz na sua epístola, a oração pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração tem poder. Tá bom? Entendemos o que as pessoas querem dizer. Seguindo. Com o foco na oração. Oração forte precisa ser oração eficaz. Sempre que alguém dizia assim pra mim, eu falava pra provocar, né? Sempre que alguém dizia assim pra mim, ô Jack, faz uma oração forte aí. Aí eu perguntava assim, tá, mas tem fraca? A verdade é que tem. A verdade é que tem. É preciso que haja um alvo definido. O efeito deve ser definido. E claro, para aquele que está orando. Bom, eu vou fazer uma ilustração aqui muito legal. Eu tenho uma mesa de sinuca aqui, tá? E eu jogo muito mal sinuca. Mas eu sou um cara que eu tenho muita sorte. Aqui no Rio Grande do Sul o pessoal chama de gato. Eu não sei se em outros estados é a mesma coisa. Gato é quando tu vai fazer uma jogada, a bangu assim, vai jogar aleatoriamente, e quando vê tu faz uma bola, tu encaçar com uma bola assim que, cara, parecia impossível. Como que tu faz pra fazer uma bola impossível sem que as pessoas pensem que você tá jogando como eu, na sorte? Você precisa cantar a jogada antes. Eu vou fazer aqui pra bola cair naquele lugar lá. Quando você faz isso, e acontece aquilo que você falou, as pessoas vão levar mais a sério o teu lance. No que envolve oração, é bem semelhante. Então, se você orar ao esmo sempre, não colocar um foco, não colocar ponto, eu vou começar a orar agora, nesse momento, por esse pedido, por esse foco, por esse alvo, sabe? Você vai orar de forma desorganizada, e não apenas orar de forma desorganizada, mas a sua fé não vai ser fortalecida quando determinados pedidos forem atendidos, tá bom? Esse efeito encherá a mente do intercessor e será um foco claro de pensamento, preocupação e oração. Orar de forma dispersa
em várias direções tem pouco valor. Olha isso. Orar de forma dispersa em várias direções tem pouco valor. Embora uma lista seja um ponto de partida nesse sentido, é preciso focar nos itens da lista um por um se quisermos ver resultados. Veja o que Finney conta sobre como Nash agia em relação a essa questão. Conheci um homem que costumava manter uma lista de pessoas por quem ele se preocupava de maneira especial. Tive a oportunidade de conhecer muitas dessas pessoas pelas quais ele nutriu esse tipo de interesse, que se converteram imediatamente. Eu o vi orar por nomes em sua lista e entrar literalmente em agonia em favor deles. Por vezes, ele chamava alguns outros para ajudá-lo a orar por essas pessoas. Já testemunhei ocasiões em que sua mente se fixou num indivíduo de caráter endurecido e depravado que não teria sido alcançado de forma comum. Para pessoas que não oram, isso aqui soa mecânico, soa sem muita explicação. Afinal de contas, se Deus ele faz todas as coisas, por que eu vou me fixar, orar, ter trabalho? Cara, na verdade, se Deus faz todas as coisas, nós não precisamos fazer nada, então. Mas Deus quer que oremos. Porque quando oramos, nós participamos da natureza divina. Deus quer que nós ansiamos pelas coisas pelas quais nós estamos orando. Deus quer que nós venhamos ter um anseio, uma vontade. Deus quer que nós tenhamos desejo pelas coisas de Deus. E existem, cara, coisas que Ele só vai fazer se nós pedirmos. O próprio Tiago disse, né? Nada tendes porque não pedis. Tu não pede, tu não vai ter. É pesado isso. Seguindo. Tal oração exigia um esforço mental definido para mirar no alvo certo, com verdadeiro envolvimento de alma. Partir de um encargo genuíno de oração e chegar à fé sólida geralmente envolve passar pelo caminho de agonia de alma. Temos uma tendência muito grande de desistir por fatalismo, falta de interesse verdadeiro ou transferência de responsabilidade para os perdidos. Pode ser necessário lutar em oração até alcançar a bênção desejada. Isso está num plano muito superior ao plano físico. Lutas assim na alma e no espírito podem produzir muito mais do que exaustão no físico. Porém, a agonia do corpo é apenas o resultado de tal oração, não uma parte essencial dela. Alguns querem imitar a luta da alma através de manifestações físicas. Essa encenação pode enganar o homem, mas tal hipocrisia não trará resultado algum nas cortes celestiais. O fato agora aqui não é que você vai passar a forçar uma agonia física, forçar uma expressão física um tanto quanto escandalosa, mas se isso ocorrer como uma consequência de um desejo natural, de uma oração verdadeira, de uma alma que está se levando diante de Deus, mediante o sangue de Jesus, então ok. Isso só não pode se tornar mecânico ao ponto de você, sabe, você emular essas coisas, você imitar essas coisas. Seguindo, deixa eu ver aqui. Vou acabar mais um ponto aqui. Oração de fé. Nash acreditava que temos uma responsabilidade pelo destino das almas. Sentia que Deus havia entregado grande ferramenta em nossas mãos e que o uso ou desuso dessas ferramentas era assunto sério. E faz sentido, nós temos responsabilidade pelo destino das almas? Temos ou não temos? Óbvio que temos. Ezequiel fala isso. Ezequiel nos diz, se nós não avisarmos o ímpio, né, o ímpio vai morrer na maldade dele, mas ele vai cobrar de nós. Seguindo. Seu ministério de oração tinha essa premissa básica. Não. Deixa eu ver. Isso. Seu ministério de oração tinha essa premissa básica. Ele era desprezado por aqueles que tinham uma posição mais fatalista, como o hipercalvinismo, que é um câncer.
O hipercalvinismo é um câncer. Nash escreveu uma carta sobre esse assunto pouco antes de sua morte. A única parte da carta que ainda existe, até onde temos conhecimento, é uma série de trechos publicados num livro que era contrário à sua posição. Não é possível saber o quanto são fiéis em representá-lo, mas fornece alguns vislumbres e pontos a se considerar. Depois que você esteve aqui, tenho pensado na oração, especialmente em orar pela descida do Espírito Santo. Parece-me que tenho sempre limitado a Deus nesse sentido. Nunca senti, aqui é Nash falando, tá? Nunca senti, até pouco depois da sua partida, que eu pudesse pedir racionalmente para que o Espírito descesse de forma mais completa, não só sobre indivíduos, mas sobre todo um povo, uma região, um país e no mundo todo. No sábado me propus a fazer exatamente isso. E o diabo ficou muito bravo comigo. Uma outra coisa, se o diabo não faz parte do teu vocabulário espiritual, você não tem uma espiritualidade bíblica e você não tem uma espiritualidade reformada, tá? Eu noto que o pessoal, não, o diabo é ninguém. Eu vejo assim, cara, o diabo é um dragão. Apocalipse mostra ele como um dragão. Mas Jesus venceu ele? Sim. Spurgeon diz que ele é como um dragão sem dentes. Ele não faz tanto mal quanto teria poder, mas ele ainda é um dragão, ele ainda assusta. Então, sabe? Aí ele fala aqui que o diabo ficou muito bravo comigo. Você já notou o diabo bravo com você? Ou não? Ou esse tipo de comentário aqui, ele basicamente lembra uma espiritualidade muito pentecostal, uma espiritualidade muito neopentecostal, carismática demais para tua teologia. Complicado, né? Aí tu olha Lutero jogando o candelabro no diabo. Né? Mas hoje eles passaram uma tinta sobre a marca que era no castelo, aonde Lutero jogou esse candelabro. E a academia muitas vezes passa uma tinta sobre manifestações, sobre batalha espiritual. Muito triste. Estou convencido agora que é meu dever e privilégio, junto com todos os cristãos, orar para que o Espírito venha, como no dia de Pentecostes, e em maior poder ainda. Não sei por que não podemos pedir que o Espírito venha em plenitude, na sua totalidade. E por que pedimos em fé, não podemos ver a resposta? Não podemos ver a resposta. Acho que nunca pedi tão livremente que o Espírito viesse sobre toda a humanidade. Meu corpo está em dor, mas estou feliz com Deus. Estou começando a entender que Jesus quis dizer ao afirmar: tudo o que pedires em oração, crendo, recebereis. Tenho sentido vontade de orar para que eu pudesse ser tomado totalmente pelo Espírito Santo, morrer no processo e ir para o céu dessa forma. Mas Deus sabe. Coisa linda, né? Até onde se pode apurar, essas são as últimas palavras registradas de Daniel Nash. Observe sua humildade. Ouça seu encargo. Analise se o avivamento da rua Fulton, na década de 1850, foi um avivamento de oração tão espontâneo como se costuma pensar. A juventude nos dias de Nash se transformaram nos líderes daqueles que provavelmente foi o maior avivamento de oração da história. Até quando nós vamos seguir passando os dias sem orar, dando desculpas, colocando tudo na frente da oração? Que Deus nos ajude, que o eterno Deus nos impulsione para a glória do seu nome. Até semana que vem. Valeu!